Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o laudo médico por tempo indeterminado. Você passa com o médico e ele te fornece um laudo, te afasta das suas atividades, do seu trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, segundo o médico que está te afastando, a sua incapacidade por trabalho é por tempo indeterminado. Que o médico não vê ali um tempo específico, uma possibilidade de você se recuperar, por exemplo, dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses ou até um ano. No entendimento dele, o seu afastamento é por tempo indeterminado. Você precisa ficar afastado sem ter ali um tempo determinado, quanto tempo vai ser necessário. Até porque, em algumas ocasiões, às vezes a pessoa está afastada por conta de um problema de saúde, de uma doença ali, que vai ser preciso fazer um tratamento duradouro, vai durar um bom tempo, infelizmente. Às vezes a pessoa vai precisar passar por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Então, qual o benefício o INSS vai te conceder nesse caso? Esse laudo por tempo indeterminado é garantia de benefício no INSS? O perito do INSS pode negar um benefício, não conceder um benefício quando a pessoa leva um laudo e nesse laudo médico está informando que a sua incapacidade é por tempo indeterminado. Existe um laudo médico e o perito coloca o tempo de afastamento, como eu já falei aqui, se é 3 meses, 4 meses. Existe um laudo que ele coloca que você está incapacitado por trabalho total e permanente. Significa que a sua incapacidade não tem o seu problema de saúde, não tem como você se recuperar desse problema de saúde para existir a possibilidade de você voltar para o mercado de trabalho. Que de forma alguma você não vai conseguir mais voltar para o trabalho, que no caso é uma aposentadoria por invalidez. E existe também o laudo médico, que eu estou falando aqui, que é o assunto do vídeo, que o médico coloca por tempo indeterminado. Então, quando você leva um laudo em uma perícia médica, seja lá no INSS, ou você que está buscando benefício na justiça, o perito ele pode te conceder o auxílio doença, mesmo sendo por tempo indeterminado. Por quê? O perito ele pode te conceder o auxílio doença, por exemplo, mesmo sendo por tempo indeterminado, ele te conceder 6 meses, 1 ano de auxílio doença, ou até 2 anos, por exemplo, em uma perícia resolutiva. A perícia resolutiva, para quem não sabe, é quando você já passou por algumas perícias ali de prorrogação, no caso do auxílio doença. Às vezes a pessoa passou por 2, 3 perícias e quando vai fazer novamente a prorrogação, na verdade agendar uma perícia de prorrogação novamente presencial, cai a perícia resolutiva. Porque quando cai a perícia resolutiva, como eu acabei de falar, é porque você já está um bom tempo afastado, então o INSS, o perito, vai decidir ali se corta o teu benefício, se no entendimento dele você já tivesse recuperado, ou te encaminha para uma reabilitação quando você não tem mais possibilidade de trabalhar na atividade que você fazia antes e tem possibilidade de ser reabilitado, aprender outra atividade, outra função tal. O perito pode também aposentar por invalidez e também o perito pode te conceder 2 anos de auxílio doença. Tem pessoas que falam, na resolutiva o perito ele não concede o auxílio doença, só se for aposentadoria. E concede sim, é possível. Lógico que vai depender do perito ali, do entendimento dele, mas é possível ele te conceder 2 anos de auxílio doença na resolutiva. E na resolutiva é muito importante você levar um laudo bem feito, atualizado. E, se possível, o médico colocar ali, se for o caso, lógico, colocar por tempo indeterminado. Que é possível, neste caso, o perito te conceder 2 anos de auxílio doença. Até porque, se é por tempo indeterminado, significa que
não existe ali um prazo ali específico quanto tempo que você vai levar para se recuperar. Lógico, em problema nenhum, em nenhum problema de saúde, seja qual for a doença que você está, o problema de saúde e tal, não tem como o médico ter certeza, cravar, falar, vai ser dentro de 2 meses que ele vai se recuperar, dentro de 3 meses. Não tem. Mas o médico, por ter experiência, um médico especialista no seu problema de saúde e tal, ele tem mais ou menos ali uma noção quanto tempo vai levar para você se recuperar. Então, quando é um problema mais que a recuperação vai durar bem menos tempo, tal, dentro de pouco tempo ali você já consegue se recuperar, aí ele coloca no laudo a quantidade de tempo de afastamento. Mas, como eu já falei aqui, repetindo, se é um problema de saúde que você vai fazer um tratamento que vai durar bastante tempo, ou que está aguardando uma cirurgia, às vezes a pessoa está aguardando uma vaga para fazer um procedimento cirúrgico e tal, então, como não tem um prazo ali quando você vai conseguir fazer essa cirurgia tal, então o médico coloca por tempo indeterminado. Não é garantia que você vai conseguir o benefício. Lógico que mesmo com um laudo desse por tempo indeterminado, infelizmente, dependendo do perito que você pegar no INSS, eu sempre falo aqui, de forma alguma, a pessoa deve falar, todos profissionais, todos os peritos faz isso. Não. Isso vai de pessoa para pessoa, até porque é um perito, mas é um ser humano. Por trás daquele perito existe uma pessoa, um ser humano ali e tal. Então cada pessoa tem a forma de pensar, ninguém pensa igual. Então tem pessoas que infelizmente, acredito que você talvez até já tenha passado por um médico ali, às vezes um médico ali está te atendendo ali num pronto-socorro, tal, um médico especialista tal ali, que você está passando por uma consulta, e o médico às vezes você passa e o médico não te examina direito tal. Infelizmente, não estou falando aqui do médico porque é o assunto aqui tal, mas pode ser qualquer profissional. Existem os bons profissionais que atendem ali, que têm amor à profissão, e existem aqueles que infelizmente estão ali só pelo dinheiro. Infelizmente, a gente não deve generalizar de forma alguma, nem o A nem o B, de forma alguma, mas infelizmente existe. Então, se você pega um perito ali que nem te examine direito, tal, mal olha toda a documentação, infelizmente, se você pegar, ele pode te negar o benefício, mesmo que seja você levando uma documentação excelente, atualizada, tal. Infelizmente. Então, vai depender do perito, vai depender do entendimento do perito, mas o certo é, no meu pensamento, na minha opinião, se você leva um laudo fornecido por um profissional especialista no teu problema de saúde, informando ali, por exemplo, que a tua incapacidade é por tempo indeterminado, informando no laudo ali, esclarecendo tudo direitinho, tendo as suas informações no laudo, tendo ali o CID, o Código Internacional da Doença, ou informando qual o problema de saúde que você tem, tendo ali o carimbo do médico, tudo certinho, a data ali que foi feito o laudo tal, certinho, você tendo exames tal, e o teu problema de saúde ali sendo perito olhando ali, já dando de cara para ver que você não tem condições de trabalhar. Infelizmente, se o perito negar uma situação dessa, é porque infelizmente o perito está agindo de má fé. Lógico que existe alguns problemas de saúde que a pessoa tem dificuldade de comprovar a incapacidade para o trabalho, infelizmente, dependendo do problema de saúde. Por exemplo, pessoa que infelizmente está enfrentando um problema de saúde, uma depressão, está com ansiedade, infelizmente não está conseguindo trabalhar. Dependendo da ocasião, às vezes é bem complicado a pessoa para conseguir comprovar em uma perícia bem rápida ali, infelizmente no INSS, às vezes é complicado. Se o perito não der uma atenção ali, conversar com a pessoa, fazer perguntas, analisar bem a situação da pessoa tal, é bem complicado de conseguir comprovar ali que a pessoa não tem condições de trabalhar. Mas lógico, tem alguns problemas de saúde que só em olhar a pessoa, a situação da pessoa, estou dando apenas um exemplo aqui, mas pode ser qualquer outro problema de saúde, mas tem algumas ocasiões que a pessoa está com um problema de saúde, às vezes, que só em olhar a situação da pessoa, percebe-se que a pessoa não tem condições de trabalhar a situação da pessoa, e dependendo também da profissão que a pessoa faz,
Então, vê que a pessoa não tem condições de trabalhar. Infelizmente, em alguns casos, mesmo assim, o benefício é indeferido. Mas eu sempre falo aqui, o laudo médico é o documento principal. Não estou falando aqui que é apenas o laudo que você deve levar, mas é um dos documentos principal para você conseguir comprovar sua incapacidade para o trabalho e conseguir o teu benefício. Então, o laudo por tempo indeterminado significa que o médico ali está falando para o perito que a tua incapacidade para o trabalho não existe ali um prazo, se é dentro de 4 meses, 6 meses, que você vai conseguir se recuperar. A sua incapacidade para o trabalho é por tempo indeterminado, porque você, dependendo do teu problema de saúde, você vai fazer um tratamento e não sabe quanto tempo vai durar esse tratamento, ou se está aguardando uma cirurgia, como eu já falei. Então, o perito pode te conceder o auxílio-doença, conceder ali 1 ano, 2 anos de auxílio-doença, ou ele pode te aposentar por invalidez, dependendo também de qual for o teu problema de saúde, principalmente da tua incapacidade por trabalho, porque o que dá direito, o benefício, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é a incapacidade por trabalho. E dependendo do grau da incapacidade por trabalho, se é temporária, se é permanente, mesmo que seja duradouro, vai durar um bom tempo ali, como no caso do laudo por tempo indeterminado, vai durar ali 1 ano, 2 anos, mas se existir uma possibilidade de você se recuperar, então o perito vai conceder o auxílio-doença, 6 meses, aí durante os últimos 15 dias você perde a prorrogação de novo e assim vai prorrogando o benefício. Se for no caso, para que o perito entenda ali que a incapacidade é temporária. Agora, se for permanente, aí sim, o perito tem que conceder a aposentadoria por invalidez. Um problema de saúde. Vai fazer um tratamento que vai durar um bom tempo, ou está aguardando aí uma cirurgia tal, vai passar com o médico ainda. Se possível, pede para o médico fazer o laudo médico e colocar ali que a sua incapacidade é por tempo indeterminado. Assim, o perito te concedeu o auxílio-doença, se for conceder o auxílio-doença, que conceda o benefício por um bom tempo, para você ali não sempre estar precisando passar por perícia, porque é bem complicado. Às vezes a pessoa tem dificuldade para agendar consulta com o médico, para pegar o laudo e tal. Não, se o perito te conceder 2 meses, 3 meses de auxílio-doença, vai passar rápido e você não vai se recuperar, porque segundo o médico, no caso, a tua incapacidade é por tempo indeterminado. Você vai ficar um bom tempo afastado, aí você vai sempre estar passando por perícia, sabendo que, por exemplo, você está com um problema de saúde sério, precisa fazer uma cirurgia. Então, está aguardando a cirurgia, enquanto não está podendo trabalhar por conta desse problema de saúde. Enquanto não fizer a cirurgia, não vai conseguir trabalhar. Então, já sabe. Então, o médico pode colocar que a tua incapacidade é por tempo indeterminado. Para que, se o perito te concedeu o auxílio-doença, que conceda por um bom tempo, para você não sempre precisando passar por perícia médica. Então, tá voltando no médico, pegando novo laudo. Às vezes a pessoa, para conseguir a consulta com um especialista, demora 1 mês, 2 meses, então é bem complicado. Então, dependendo da situação, o médico te fornece o laudo por tempo indeterminado. Referente à validade desse laudo, o meu laudo já tem tanto tempo que eu peguei, já tem validade. Eu sempre falo aqui, o laudo é importante que quanto mais próximo seja a data que você passar no médico e pegar o laudo, se for mais próximo da perícia, melhor ainda. Então, pegue o laudo, se possível, se você conseguir, mais perto do dia de você realizar a perícia. Ele vai colocar a data ali que está fazendo o laudo. Então, um laudo quanto mais atualizado, melhor é, até porque você está tentando comprovar ali a incapacidade por trabalho. Está incapacitado de trabalhar. Então, o perito, quando olhar a data ali que está no laudo, tem que entender que, por exemplo, ele vê ali que você pegou o laudo recente. Então, ele vai ver que você realmente está incapacitado de trabalhar. Por exemplo, um exemplo aqui, a pessoa chega lá para realizar a perícia com o perito, você leva um laudo, você pegou há 6 meses, 7 meses atrás. Mesmo que você não tenha condições de trabalhar, mas o perito vai achar que você não está incapacitado porque você passou no médico há 6, 7 meses atrás.
Um exemplo que eu estou dando aqui, mesmo que a pessoa não tenha condições de trabalhar. Lógico, dependendo da situação, às vezes a incapacidade para o trabalho ali é visível, só em olhar já vê que a pessoa não tem condições de trabalhar. Mas dependendo do problema de saúde, que é bem complicado, ele precisa analisar ali detalhadamente para entender que você realmente não tem condições de trabalhar. Então, quanto mais o laudo atualizado, melhor. E lógico também, se possível, atualizar os seus exames, também isso é bom. Porque às vezes a pessoa está com problema de saúde e infelizmente esse problema de saúde está só se agravando. Então, na perícia, o perito vai analisar, comparar os seus exames e vai ver que, por exemplo, teu problema de saúde há um ano atrás era uma coisa, agora já piorou, infelizmente. Às vezes é caso para cirurgia. Então, para assim o perito chegar à conclusão que você realmente não tem condições de trabalhar. Beleza? Espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Lembrando, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui. Ative as notificações para você sempre ser informado quando eu vim postar um vídeo. Toda semana eu estou trazendo vídeos aqui relacionado ao INSS, perícia médica, processo judicial, tudo relacionado ao direito previdenciário. Beleza? Boa sorte. E lembrando, se ficou alguma dúvida ainda, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a tirar sua dúvida se estiver ao meu alcance. Beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.